Oi! Hoje vamos falar sobre rastreamento na atenção primária à saúde. E para começar, vamos definir o que é o rastreamento. O rastreamento é uma forma de promoção de saúde, de redução de riscos e detecção precoce para tratamento de doenças. É uma abordagem que envolve o contexto psicossocial, ambiental e cultural de uma população, objetivando um diagnóstico precoce e evitando intervenções excessivas e danosas para o paciente. O rastreamento utiliza o modelo da medicina baseada em evidências, fazendo uso das bases da epidemiologia clínica para contribuir em um atendimento individualizado, efetivo e com abordagem pouco invasiva e de baixo custo. Levando em conta o contexto do SUS, este tem como objetivo a prevenção de saúde, ou seja, reduzir o risco de adquirir uma doença. Podemos dividir a prevenção de saúde em 4 categorias: primária, secundária, terciária ou quaternária. No caso do rastreamento, estamos falando da prevenção secundária. E quais rastreamentos eu devo realizar nos adultos? Sendo que as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de mortalidade mundial, é importante utilizar estratégias para estimar o risco dos pacientes com maior precisão. Para isso, na prática clínica, podemos usar escalas como K-RISK ou HEART-Score para avaliar o risco de evento cardiovascular do paciente nos próximos 10 anos, utilizando dados da anamnese e exame físico, como idade, gênero, comorbidades, tabagismo, história familiar ou evento cardiovascular prévio. Quanto mais fatores, maior o risco e mais rigorosa devem ser as metas de PA, colesterol e glicada do paciente. Sendo que os altos níveis de perfil lipídico têm relação direta com doenças coronarianas, identificar esses valores em pacientes assintomáticos pode ajudar a prevenir doenças nos próximos anos. Por isso, devemos rastrear todos os adultos entre 40 e 75 anos por meio do lipidograma. Ainda podemos prescrever estatinas para a prevenção primária de doença cardiovascular se o paciente tiver fatores de risco importantes ou alto risco cardiovascular. Na hipertensão arterial, medimos porque é uma doença que pode levar a diversos efeitos adversos na saúde, como morte prematura, infarto, insuficiência renal ou AVC. Portanto, pacientes assintomáticos devem ter a PA medida com frequência. Para isso, devemos medir todos os pacientes acima de 18 anos, podendo fazer isso de uma forma anual ou a cada 3 ou a 5 anos, de acordo com os fatores de risco. No caso da diabetes, ela é considerada a principal causa de cegueira, doença renal, amputação na população brasileira, além de influenciar no aumento de eventos cardiovasculares. Por isso, rastreamos em todos os adultos assintomáticos entre 40 e 70 anos com sobrepeso ou obesidade. Fazemos isso por meio do teste de glicemia de jejum de 8 horas de forma anual. As ISTs devem ser rastreadas em todos os adultos entre 18 e 65 anos, ou pacientes de fator de risco, mesmo fora da idade. É recomendado fazer os testes anualmente ou ao menos uma vez na vida. O tabagismo é o principal fator passível de prevenção de morte. Por isso, devemos rastrear todos os adultos, incluindo gestantes, abordando o uso do tabaco na consulta. O paciente deve ser aconselhado a parar de fumar, além de ter seu grau motivacional avaliado. O profissional de saúde deve auxiliar no período de abandono, no segmento e garantir suporte adequado. O uso de álcool está associado com problemas de saúde, acidentes, violência e morte. Portanto, o rastreamento auxilia a identificar aqueles que se enquadram nos critérios de dependência alcoólica. Todos os adultos, incluindo gestantes, devem ser rastreados por meio do CAGE. A depressão é a doença psiquiátrica mais comum do mundo e a mais prevalência na atenção primária. Por isso, devemos avaliar todos os adultos por meio de uma anamnese completa, abordando os sintomas depressivos. A obesidade deve ser rastreada em todos os adultos e crianças acima de 6 anos de idade. O paciente é avaliado por meio do IMC, levando em conta o contexto e o grau motivacional para a mudança alimentar e prática de atividades físicas. A osteoporose também deve ser rastreada em todas as mulheres acima de 65 anos ou aquelas mais novas que apresentem fatores de risco para a osteoporose, como MC baixo, história de fraturas e uso de corticoide. O exame deve ser feito por meio da densitometria óssea. O aneurisma de aorta abdominal deve ser rastreado em todos os homens entre 65 a 75 anos que já tenham fumado mais de 100 cigarros em vida. O rastreio é feito por meio de um ultrassom de abdômen ao menos uma vez na vida. Para rastreio de gestantes, devemos saber sobre depressão, tabagismo, etilismo e uso de drogas. Além disso, é importante que os exames de pré-natal sejam feitos para o rastreamento.
E quando falamos em rastreamento, muitas vezes associamos a detecção precoce de câncer. No caso do câncer de colo de útero, devemos rastrear todas as mulheres entre 25 e 64 anos por meio do Papa Nicolau, que deve ser feito a cada 3 anos após apresentar 2 exames normais em intervalo de 1 ano. Se o paciente for HIV ou imunodeprimida, deve ser feito de forma anualmente. No câncer de mama, devemos fazer rastreio em todas as mulheres entre 50 a 74 anos, com exame físico anual e mamografia a cada 2 anos. Se a paciente apresentar fator de risco, pode iniciar 10 anos antes do episódio familiar ou a partir dos 40 anos. Já no câncer de cólon e reto, devemos fazer o rastreio por meio de pesquisa de sangue oculto nas fezes, em todos os adultos entre 50 e 75 anos, de forma anual. Se alterado, é feito encaminhamento para colonoscopia pelo SUS. O câncer de pulmão deve ser rastreado em pacientes entre 50 a 80 anos que tiveram carga tabágica de ao menos 80 maços ano e que fumam atualmente ou pararam há menos de 15 anos. O exame é feito idealmente por meio de tomografia, mas na prática acabamos usando raio-x e tórax. Os tipos de rastreio não recomendados pelo Ministério da Saúde são câncer de próstata, uma vez que o PSA tem baixa especificidade, câncer de pele, já que o rastreio não demonstrou redução de mortalidade, assim como o câncer de boca. Mas é importante que o profissional de saúde e o paciente saibam os fatores de risco e sinais de alarme para procurar atendimento. E é isso, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado e obrigada!